Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gu Cash, o nosso campeão do mundo contra Magnus Carlsen, o número 1 do mundo no Norway Chess 2026. Que momento histórico pro xadrez, né? O Magnus Carlsen jogando um torneio pensado já é alguma coisa muito rara. E a gente ter esse duelo de titãs, o campeão do mundo contra o número 1 do mundo. Agora é o seguinte, o Magnus Carlsen tá em último lugar no campeonato. Será que o Gu Cash vai aproveitar agora, né, de brancas e detonar pra cima do Magnus Carlsen? Porque é o seguinte... Será que o Magnus Carlsen é desses que se abala quando começa a perder? Tá em último no torneio, é bem capaz dele se abalar, né? Dele de repente ficar todo acanhado, triste, né? E jogar mal, falar, quer saber, a minha vida não presta mais, começar a jogar tudo errado. Não é isso que o Firu já fez no torneio de candidatos? Encheu a cara de madrugada, encheu a cara de bullet, né? Ficou jogando partida de 1 minuto lá, teve uma má noite de sono, começou a perder tudo no torneio de candidatos. Agora é o seguinte, será que o Magnus Carlsen é desses? Também agora vocês vão ver, eu vou trocar a fralda toda hora, né? Não sei se ele vai ser desses ou não. Vamos descobrir agora. Gu Cash jogando contra Magnus Carlsen e o Gu Cash, que tem a barba maior do que a minha e do que a sua, abre com o peão dama. E ele tem 17 anos. Não, Rafa, ele já tem mais, meu. Ele já tem 20 anos de idade, 21, não sei o quê. Não, o Gu Cash tem 17 anos aqui no canal. Assim como Firuja e tantos outros. D5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Temos aqui o lance C4, o gambito da dama. E6 recusado pelo Magnus Carlsen. Ele prefere desenvolver. Cavalo C3, cavalo vem para F6. E aqui temos trocas. Peão toma, peão retoma. E o Gu Cash segue com o lance bispo G5. Magnus Carlsen responde com bispo B4. Os lances foram feitos com certa velocidade. Acredito eu que os dois estejam ainda no seu livro de aberturas, no repertório de preparo de aberturas. Gu Cash aqui pensa um tempão. Porque o natural aqui é jogar E3, afinal de contas você quer tirar o bispo, já passou esse bispo. E3 é no-brainer, que a gente fala, é sem pensar, é aquele lance natural. Torre C1, se você quiser sofisticar um pouquinho mais, também dá para jogar. Dama B3, um pouco mais agressivo, também dá para jogar. Mas o Gu Cash pensa e decide para uma linha mais rara. Vai com o lance cavalo em F3. Magnus Carlsen também pensa aqui um tempão e segue com o lance dama em D6. Uma linha bem rara já está acontecendo aqui no tabuleiro. Esse lance tira a dama da cravada, dá mobilidade para o cavalo, mantém a atenção aqui para cima do cachorro. A partida segue com o lance cavalo D2 e esse lance então dá mobilidade para esse cavalo, não existe mais a cravada. E também reforça aqui a casa de E4, né? Então vai poder combater esse lance. O Magnus Carlsen segue com o lance C6 e o Gu Cash segue com o lance dama aqui em C2 com uma ideia bem legal, que a gente vai ver agora. Magnus Carlsen joga com H6, atacando o bispo, e o Gu Cash nesse momento me rasga um cavalo B5, meus amigos. Olha a confusão, né? Olha que legal essa linha, né? O cavalo veio para D2 para dar mobilidade para esse outro cavalo, a dama veio para C2 para fazer pressão na coluna C, e por isso, nesse momento, não dá para o Magnus Carlsen capturar o bispo e nem capturar, porque está caindo a dama, e nem capturar o cavalo, porque vai danificar tudo aqui perto do rei. Então, olha que legal, olha essa posição que bonita, né? Quando você vê assim, o cara acabou de colocar um cavalo na cara do peão, sendo que o bispo também está atacado, a gente sabe que a partida vai ser legal, né? Os caras realmente estão dando tudo aqui. Magnus Carlsen segue com o lance dama em E7, vale dizer que é uma novidade teórica. Essa posição já havia sido alcançada 2 vezes pelos mestres e jogadores de 2.600 de rating feed jogaram isso há um tempo atrás e seguiram aqui com o lance bispo por cavalo, tá bom? Mas o Magnus Carlsen vai para essa novidade teórica, dama em E7, mantendo o controle da casa de C7. Gu Cash, que tem as peças atacadas, segue com bispo por F6, o melhor lance da posição, e coloca um problema para o Magnus Carlsen, porque se o Magnus Carlsen capturar de dama, cavalo C7 vai levar para uma vantagem muito grande. Eu ia falar muito vantajosa. Vai levar para uma vantagem muito vantajosa. Por isso, meus amigos, Magnus Carlsen segue com o lance peão toma.
E agora o cavalo atacado volta, né? Volta aqui, meio envergonhado, meio tímido, meio envergonhado. Não vou dizer envergonhado, talvez um pouco decepcionado, né? Mas ainda aqui na luta. Magnus Carlsen conseguiu frear aqui o ataque do Gukesh. No entanto, com o preço dos peões dobrados, ao mesmo tempo o Magnus Carlsen é detentor do par de bispos. A partida segue com o que é uma coisa boa, a partida segue com o cavalo D7, temos aqui E3 finalmente, no lance 12, a gente achou que ia ser o lance 3, esse 4, né, no lance 12. E o Magnus segue com o cavalo B6, sai da frente aqui do bispo, temos o lance bispo em D3, seguindo o desarrolho. E agora, hein, será que o Magnus Carlsen vai rocar? Não, Magnus Carlsen segue com torre G8, ou seja, ele não vai mais fazer o roque. Talvez ele possa querer fazer o grande roque. Torre G8 coloca pressão no peão. E o Gukesh, será que vai rocar nesse momento? Não, o Gukesh segue com o lance G3, Magnus segue com o lance bispo em H3, ele fala, eu não vou fazer o roque, você também não. Põe o dedo na cara do Gukesh. Que isso? E agora, então, o rei está impossibilitado aqui de fazer o roque da mesma maneira. Agora, nesse momento, o Gukesh poderia fazer o grande roque, o Carlsen jogaria o grande roque, né? E tudo vai embora com chances para os dois lados, mas o Gukesh quer ser agressivo, segue com A3. Opa! Magnus Carlsen não pensa duas vezes, captura este cachorro, bispo toma, peão toma de maneira a ter um alvo aqui em C3, um alvo aqui em A3, pode ser bom isso a longo prazo. Ao mesmo tempo, isso abre a coluna B. E agora a questão é, o Gukesh já está dizendo que vai jogar com o rei no centro. E o Magnus Carlsen também. E o Magnus segue com o lance cavalo C8. Ele não vai para o grande roque. Vamos ver qual é a ideia do Magnus. O Gukesh segue expandindo com C4. E depois de peão toma, dama toma. Magnus Carlsen segue com o cavalo aqui em D6. A dama atacada vem para B4. E o Magnus Carlsen segue com esta tijolada. A5 foi jogado, meus amigos. Olha esse lance aqui, olha essa posição que caótica, né? A gente tem o rei do Gukesh no meio do tabuleiro. O Magnus Carlsen não vai marrocar para lado nenhum, vai jogar com o rei no centro também. Peão disparando, abertura poletinho, né? Vamos vendo a bagunça que tá sendo isso. Dama C3 foi jogada agora pelo Gukesh, mantém a dama em segurança. Controla o avanço aqui para C5 e o Magnus Carlsen joga o melhor lance da posição segundo as máquinas, um lance que não é fácil de encontrar, porque aqui, vamos lá, vai. O que a gente jogaria? Vamos ser sinceros, alguns de nós simplesmente atacaria a torre sem pensar em mais nada, vou atacar a torre, vai que ele não vê. Poderia ser. Outro lance que a gente poderia, os mais cuidadosos, vou jogar um rei F8 porque eu não estou gostando do meu rei no centro, de repente eu posso fazer um roque artificial no futuro. Poderia pensar nisso também, mas o Magnus Carlsen pensa nesse lance, a torre C8, talvez pendurar o peão? Também, poderia jogar a torre C8, pendurar um peão, faz parte. O Magnus Carlsen vai para essa ideia do torre G5, que lance espetacular, galera. Esse lance tem entendimento de xadrez, né? É um lance que dá suporte para o peão de A5, permite a mobilidade da torre para C8 e permite a alavanca com C5. Esse é o jogo do Carlsen. Olha que legal. Gukesh segue com o lance bispo em E2 aqui, né? Então esse lance dá um pouco mais de mobilidade para o bispo, de repente ele pode lutar por essa diagonal. Magnus Carlsen segue com o seu plano torre C8 e agora o Gukesh segue com o lance F3 aqui, dando a casa de F2 para o rei. Tá bem jogado também aqui pelo Gukesh. Magnus aproveita para estourar a posição com C5, rei F2 foi jogado de qualquer maneira aqui pelo Gukesh, protegeu bem aqui o seu exército, né, os entornos aqui do rei, e também tem a dama para ajudar aqui na defesa. E por isso o Magnus Carlsen não vai para o lance peão toma, porque a dama toma e tá tudo protegido e as pretas não conseguiram nada com isso. Por isso o Magnus Carlsen segue com o lance torre D5, opa, trazendo um pouco mais a torre aqui para o jogo. Não dá para empurrar aqui para cima da torre, existe uma pressão no peão central, o peão tá bloqueado, a torre ocupou essa casa. Dama B2 foi jogado aqui, o melhor seria capturar mesmo, mas não é fácil de achar esse lance, nem um pouco fácil de achar esse lance. O Gukesh acabou jogando esse lance dama B2. E o computador bota esse símbolo feio aí, mas o jogo continua, equilibrado, com chances para os dois lados. Magnus Carlsen captura o peão.
Temos aqui a retomada. E agora sim o Magnus Carlsen vai para aquele lance rei F8, um lance importante, hein? Você não quer deixar sua dama e o rei alinhados numa coluna aberta. É alvo de motivo tático. Pode não acontecer agora, parece às vezes longe demais, tá muito distante, tem que te jogar a torre, tem que tirar o bispo. Não vai nessa. No xadrez, a gente se antecipa aos problemas antes que eles sejam tarde demais, né? Então, rei F8, um lance prudente de Magnus Carlsen. Gukesh segue trazendo pedradas aqui para cima do norueguês, que se defende com um lance bispo em E6 aqui, até porque, de repente, esse bispo corria o risco de ficar preso daqui a pouco, né? Bispo E6, faz bloqueio, salva o bispo, segue o baile. Torre de A em D1 foi jogado pelo indiano Gukesh. E o Magnus Carlsen segue com o lance F5. Muito bem, expandindo aqui na ala do rei. Temos aqui o lance cavalo em F1 pelo Gukesh. 8 minutos para o Gukesh, pessoal. 15 minutos para o Magnus Carlsen. O tempo começa a ficar curto. Essa manobra dá mobilidade para o cavalo, mas o Magnus joga esta pancada. Que lance fino, hein? É um lance fino atrás do outro. Perceberam que o Magnus Carlsen ganhou a iniciativa? Ele está jogando somente os lances de muita energia, não deixando o Gukesh expandir. Pouco a pouco o Magnus Carlsen começa a ganhar um pouco mais de espaço. Esse lance restringe bem agora o cavalo e você não vai querer capturar esse peão porque de cara já pode recuperar material, sem contar que a estrutura de peões vai ficar estragada e o ataque chega com muita velocidade. Por isso o Gukesh vai para o melhor lance, bispo D3 aqui foi jogado e esse lance agora abre uma cravada, deixa tudo como tá. Dama em F6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, dando mobilidade para o bispo saindo aqui dessa coluna. E aqui o Gukesh vai para um lance errado, no lance 30, galera. No lance 30, finalmente temos um equívoco nesta partida. E esse é um equívoco sério e não é tão simples de entender por quê. O Gukesh vai para o lance bispo em E4. Esse lance parece bom, não parece? Tá atacando a torre, tá dando mais mobilidade, tá trazendo mais uma defesa aqui pro peão. É um lance que parece muito bom. No entanto, os computadores dizem que este seria o lance correto, o lance da defesa, né? Aqui tá defendendo, tá criando esse bloqueio aqui dessa forma, está sim protegendo o peão e é um lance mais ativo. Na verdade, é o único bom lance das brancas nessa posição. E o Gukesh vai para esse lance que parece bom. Esse lance parece bom. Tá atacando a torre, tá defendendo o peão. O que esse lance pode ter de errado? Tem uma coisa de muito séria de errada nesse lance. Essa torre está numa casa clara. A casa de C2, olha só, o bispo aqui em B3 no futuro vai estar atacando a torre, mas também vai estar atacando a casa de C2. O defensor da casa de C2 é o bispo, mas o bispo pode ser capturado. É complicado. Eu sei que é complicado isso que eu acabei de falar. A gente vai ver tudo isso acontecendo aqui na partida. É um erro, por isso que não é tão fácil. Se fosse fácil de achar esse erro, o Gukesh, que é campeão do mundo, teria visto. Mas a gente aqui com todo o tempo do mundo, sabendo o que o Carlsen jogou, fazendo uma engenharia reversa, dá para entender por que esse lance é problemático. Agora, você não deve capturar o bispo agora, imediatamente, porque aqui as brancas já não tem mais nenhum problema na posição e tem contragolpe. Por isso, a sequência correta é essa. Ó. Vejam a coordenação agora das peças. Primeiro a torre vem para B5. Não apenas atacando a dama, mas dando suporte para a casa de B3, que vai dar suporte para a casa de C2. Olha a cascata. E o bispo aqui vai ser eliminado com cheque. Entenderam por que o Gukesh errou? Gukesh segue com o lance dama D2 e agora bispo B3 chegou o combo. A dama tem que ficar segurando aqui esse peão. Olha a situação. E agora a casa de C2 está atacada. Não apenas a torre está atacada, mas a casa de C2. E agora? Porque, mais uma vez, a defesa de C2 é capenga. E agora, tem defesa isso? O Gukesh vai para o melhor lance da posição. Ele defende a casa de C2. Mas não dá para defender tudo. Porque a partida segue com o lance torre por C1 aqui pelo Magnus Carlsen. E agora é o seguinte, a dama está sobrecarregada. Se ela capturar aqui, tá caindo esse peão depois. Rafa, não dá para tomar de torre aqui? Não foi jogado. Toma de torre, dá, talvez fosse até um pouquinho melhor,
De qualquer maneira, tá existindo essa sequência aqui que é bem forte, né? Você não vai querer jogar rei por G3, deixar o peão, o rei aí, né, no centro do tabuleiro. Não é o centro do tabuleiro, mas muito exposto. Então você teria que jogar alguma outra coisa. E as pretas têm vantagem de qualquer maneira, né? Rafa, o que acontece rei aqui em G3? Não, eu falei, não queira saber. Não queira saber. Aqui tá levando mate. Tá levando mate aqui, ó. Cheque aqui, ó. Gostou? Esse aí foi estiloso, esse torre G1. Esse aí é do Felipe. Esse é do Felipinho, essa sequência aqui, hein? Essa sequência é do Felipesca. Agora é o seguinte, meus amigos. Torre por C1. Gukesh segue com dama por C1, mas agora dama por peão com cheque. Opa, ficou pequeno agora pro Gukesh, meus amigos. Magnus Carlsen, não é possível, cara. Era pra ele estar depressivo, era pra ele estar acabado, era pra ele estar falando pra esposa, eu não quero mais jogar esse torneio, era pra ele estar chorando pelos cantos do salão, era pra ele estar abalado. Aqui a gente vê que esse homem é inabalável, Magnus Carlsen prova que é inabalável. Pai, ele poderia estar cheio de conflito. Ih, tô ficando mais velho. Agora eu sou pai, agora não sei o que. Meu foco é outro. Ah, agora que eu tô casado, não sei o que. Ah, eu já perdi tudo desse torneio, tô em último. Ah, vou jogar contra o campeão do mundo. Ele esquece tudo isso. Isso aí não existe. Isso aí não existe na cabeça do Magnus Carlsen, esse tipo de pensamento, esse tipo de mindset. E me perdoem os anti-inglesistas. Eu adoro esse termo mindset. Eu acho que não existe termo melhor para representar a mentalidade, né? O mindset de Magnus Carlsen é indestrutível, galera, é indestrutível. A partida segue com o lance rei G2 e anglicanismos. Eu falei inglesismos? Eu quero falar inglesismos também. Agora é o seguinte, bispo E6 foi jogado, Magnus Carlsen capturou seu peão a mais. Volta agora o bispo para a casa de E6, volta para se defender um pouco, porque o Gukesh tem ataque. Gukesh segue recuperando material com dama por F4, mas agora torre B2. Opa! Problemas severos. Rei H1 foi jogado. Dama vem para a casa de F2. Rafa, o que essa dama está ameaçando? Dama G2 mate. Tem defesa? Calma, o Magnus Carlsen acabou de sacrificar o cavalo. Não deve ter, porque eu acho que o Magnus Carlsen não pendurou o cavalo, mas vamos ver. O Gukesh não tem outra opção. Segue com dama por cavalo, esse lance vem com cheque, rei G7 e o ponto todo. Por mais que você diga, Rafa, é só defender agora, a dama já saiu da casa de F4, é só puxar o peão aqui para a casa de F4, que o bispo defende a casa de G2 e o cavalo defende a casa de H2. Você não está errado, o problema é que a torre está caindo. E com isso o cavalo está atacado, e com isso acabou o jogo, aqui vai ganhar. Rafa, mas eu vi essa sequência aqui, ó, com cheque. Opa, você não viu essa, hein, Rafa? Olha aí, F6 eu tomo a torre. Tudo bem, é que no final tem dama por cavalo, cheque mate. É bonito, né? Caramba, é bonito. A sequência é muito forte. Olha esse sacrifício do Magnus Carlsen. Quanto tempo ele levou para calcular tudo isso daqui? Nada, né? 2 minutos. Eu levaria aqui, não sei se eu encontraria, meia hora. Magnus Carlsen, número 1 do mundo, dama em F2, deixa o cavalo. A partida segue com dama em E5 cheque, F6 deixa o bispo para tomar tudo. O objetivo do xadrez é cheque mate. E o Magnus Carlsen está muito próximo. O Gukesh poderia até mesmo pensar num mais um cheque aqui, mas não vai adiantar nada. Por isso o Gukesh tem uma ideia. Ele fala, eu vou capturar uma peça e uma torre pela dama. Parece bom, porque além de tudo eu sigo com torre B1, seguindo com torre na sétima. O jogo segue. Torre bis, torre cavalo contra a dama. No entanto, Magnus Carlsen tem um peão passado, que é bem perigoso. E o rei aqui não é o rei mais seguro do mundo. Rei em cheque, rei F8 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Gukesh segue com G4, evitando armadilhas aqui de checkmate. No entanto, Magnus Carlsen segue simplesmente com o lance A4, meus amigos. E nessa posição, o Gukesh faz as contas aqui e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que partida surreal aqui jogada entre Magnus Carlsen e Gukesh. Uma partida histórica, né? Com 96,8% de precisão para o Carlsen, 91,4%. Agora, Rafa, por que abandonou aí? Abandonou porque não dá mais, né? A verdade é essa. Rafa, e além disso, isso eu já sei. Agora, além disso, o que está acontecendo? Ok, vamos lá, né? Aqui disparou o peão.
Essas peças aqui vão tentar se compor junto com a torre para parar o peão, mas temos dama aqui e sempre a sobrecarga, né? O rei aqui, o bispo tentando defender o peão e tentando defender o rei. Então aqui o que você vai querer jogar? Por exemplo, esse lance aqui atacando bispo e peão. Aqui você pode salvar o bispo. O que mais dá para jogar aqui, hein? Eu vou querer sacrificar dama. Acho que dá para jogar um dama C1 aqui, não dá? Vamos ver, dama C1, tá ótimo. Aqui... estamos atacando aqui o cavalo, deixando o bispo, né? Se ele proteger aqui o cavalo, aí agora sim a gente coloca a pressão, tem que tirar o cavalo daí e a gente segue disparando o peão, né? Acho que essa é uma boa sequência. Aqui você tentaria parar. Será que eu não posso trocar aqui? Não, não. Olha o Rafa estragando aí. Dama por torre não vai funcionar aqui. Aqui é melhor dar cheque. Aqui é melhor dar cheque. Joga o rei pra longe e dispara. Pronto, não há necessidade, né, de jogar dessa maneira. Aqui cheque, aqui vai tentar parar. Eu ia jogar rei G7, foi mouse sleep, mas vai ver, esse era melhor. E aqui, como é que finaliza? Aqui dama B2 finaliza, não finaliza? Deixa eu ver, não tô tomando perpétuo aqui não, hein? Cuidado, hein, Rafa, deixa eu ver. Ai, ai, ai. Achei que ia estragar aqui, não. Dama B2 tá bom ainda. Cavalo F5 e agora dá pra promover? Dá pra promover, dá pra promover. Beleza, galera. Foi arriscado isso aqui, hein? Foi arriscado. Ó, vai levar mate aí, Rafa. Vai. Caramba, não, mas não dá. O bispo aqui, ó. Uau, dá medo isso aqui, hein? Cheque aqui, tá dando medo isso aqui. Pronto, agora mate. Mate, calma, não é mate nada, né? Quase eu levei mate aqui. Pronto, aí deu pra ganhar. Tá bom, vou tentar afogar. Chega, tá bom. Meus amigos, Magnus Carlsen com isso... volta a disputar o torneio, galera. Vamos ver aqui os resultados. A Lireza Firuja segue na liderança com 8,5 pontos. Pragnananda com 6. Wesley Sou 5,5. Magnus Carlsen já não é mais o último do torneio. 4,5. Lembrando que uma vitória dá 3. Então, se o Alireza Firuja, por exemplo, empatar a próxima partida e ganhar no Armagedon, vai ganhar 1,5 ponto. Ele vai para 10. Se o Carlsen ganhar, 7,5, 7,5 e 10. Tá chegando, ainda não é simples chegar no Firuja, mas é possível. E não vou dizer que é improvável, porque sendo Magnus Carlsen, não é improvável. É bem possível, aliás, né? Vamos ver o que nos espera esse torneio aí. Magnus Carlsen saindo do último aí, rampando, quem sabe, para a primeira colocação. Por enquanto é o Firuja. E aqui em termos de rating, Magnus Carlsen recuperou um pouquinho aqui do rating que ele havia perdido nesse torneio, porque ele perdeu a primeira rodada, empatou a segunda, perdeu a terceira, olha aqui, derrubou o rating dele, né? Mas com essa vitória contra o Gukesh dá uma atenuada, vamos ver se até o final do torneio ele volta lá para os seus 2.840 de rating aí, é uma tarefa bem difícil, essa é bem difícil mesmo, né? Muito bem, meus amigos, a gente segue acompanhando as emoções do Norway Chess 2026. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!